Dilatação térmica volumétrica. O que é? A dilatação volumétrica é o aumento de um corpo submetido ao aquecimento térmico. Ele ocorre em 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Quando o aquecimento ocorre, os átomos que constituem os corpos se agitam, assim aumentando o espaço entre eles e dilatando os corpos. Fórmula para calcular: ΔV igual a V0 vezes Y vezes ΔZ, onde ΔV igual a variação do volume, V0 igual a volume inicial, Y igual a coeficiente de dilatação volumétrica e ΔZ igual a variação de temperatura. Dilatação. Antes de calcularmos a dilatação, devemos considerar o coeficiente dos materiais. De acordo com ele, podemos saber quais são os corpos com mais ou menos propensão de dilatar. Para calcular o aumento de volume de líquidos, antes é preciso que ele esteja dentro de um recipiente sólido, pois o líquido não possui forma. Desta forma, devemos medir a dilatação considerando a dilatação do líquido e do sólido. O coeficiente de dilatação volumétrica de um material corresponde ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Essa correspondência entre coeficiente é feita a partir da elevação ao cubo de todos os termos da dilatação linear. A dilatação dos líquidos é sempre maior que a dilatação dos sólidos. Isso faz com que um recipiente quase completamente cheio de água transborde após o aumento de sua temperatura. Quando a água transborda, ou seja, a dilatação volumétrica do líquido é igual à dilatação aparente do líquido mais a dilatação do sólido. ΔV igual a delta aparente mais delta sólido. A água possui um comportamento anômalo em sua dilatação. Ao invés de diminuir de densidade quando sua temperatura baixa, a água aumenta de densidade ao atingir temperaturas de 4 a 0 graus Celsius. Em qualquer outra faixa, o comportamento da água é normal. A partir de agora veremos alguns exercícios já resolvidos. Primeiro, uma barra de ouro a 20 graus Celsius de temperatura tem suas seguintes dimensões: 20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 5 cm de profundidade. Qual será a sua dilatação após ser submetida a 50 graus Celsius de temperatura? Considere que o coeficiente do ouro é 15 vezes 10 a menos 6. Para resolvermos este exercício, devemos retirar todos os dados presentes no enunciado. Sua área inicial é 1000 cm3, ou seja, 20 vezes 10 cm vezes 5 cm, que no total dará 1000 cm3. Sua variação de temperatura é de 30 graus Celsius, pois a barra apresentou inicialmente conter 20 graus, já no final possuía 50 graus. Se fizermos uma conta básica para descobrir sua variação, teremos 30 graus como resultado. Conforme nos foi apresentado no final do enunciado, nosso coeficiente de dilatação do ouro é 15 vezes 10 a menos 6. Agora que temos todos os dados, podemos usar a nossa fórmula para descobrirmos a variação do volume dessa barra de ouro. Veja só. Na fórmula temos que variação do volume é igual a volume inicial vezes o coeficiente da dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Trocando esses valores em letras por nossos dados, temos que a variação do volume é igual a 1000 vezes 15 vezes 10 a menos 6 vezes 30. Agora colocamos o número que tem um coeficiente para o final da fórmula para facilitá-la. Então multiplicamos o 1000 pelo 15 pelo 30. Assim conseguimos 450.000 vezes 10 a menos 6, que no final nos dará o resultado de 0,45 cm3. Um recipiente de porcelana com a dimensão de 100 cm3 está cheio de álcool a temperatura de 0 graus Celsius. Lembrando que o coeficiente da porcelana é 3 vezes 10 elevado a menos 6 e o do álcool é 11,2 vezes 10 a menos 4, calcule a variação aparente do líquido após ser submetido ao aquecimento de 40 graus Celsius. Vamos retirar os dados do enunciado. A área inicial é 100 cm3. A variação de temperatura é 40 graus Celsius. O coeficiente de dilatação da porcelana é 3 vezes 10 elevado a menos 6 e o do álcool é 11,2 vezes 10 elevado a menos 4. Na fórmula temos que ΔV é igual a V0 vezes Y aparente
vezes ΔT, mais V0 vezes Y sólido vezes ΔT. Substituindo, ΔV é igual a 100 vezes 11,2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 40, mais 100 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 40. Aplicando a multiplicação, temos que ΔV é igual a 44.800 vezes 10 elevado a menos 4, mais 12.000 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicando 44.800 por 10 elevado a menos 4 e 12.000 por 10 elevado a menos 6, temos que ΔV é igual a 4,48 mais 0,012. Logo, fazendo a soma, temos que ΔV é igual a 4,492 centímetros cúbicos.